As bijus, ou também conhecidas como bestas com caudas, são 9 criaturas gigantes formadas de chakra, que foram seladas em seus respectivos Jinchuriki. Devido ao seu imenso poder, a maioria das guerras que aconteceram no anime Naruto, ou até mesmo agora em Boruto, são em torno dessas criaturas. E nesse vídeo, nós falaremos sobre a história das bijus. Eu sou o Camus, seja bem-vindo aqui no Radar, já deixa o seu like e bora para esse vídeo. Séculos antes da criação das vilas e dos ninjas, existiu uma entidade criada pela deusa Kaguya junto à árvore divina, conhecida como 10 Caudas, que atordoou o mundo naquela época. Até que o sábio dos 6 caminhos Hagoromo, após derrotar sua mãe Kaguya, selou a poderosa besta de 10 caudas dentro de si mesmo, fazendo dele o primeiro Jinchuriki. No entanto, quando chegou a sua velhice, sabendo que a sua morte iria liberar o 10 Caudas de volta ao mundo, o sábio usou a sua habilidade, a criação de todas as coisas, para dividir todo o seu chakra em 9 bestas com caudas, concluindo assim a criação das 9 bijus. Inclusive, todo esse passado da Kaguya e da árvore divina, nós contamos nesse vídeo sobre a história do clã Otsutsuki. Seria legal você passar lá depois que acabar esse vídeo. Continuando, tempos depois, já com as bijus na Terra, Hashirama Senju, o primeiro Hokage, usou as suas técnicas de liberação de madeira para capturar todas as 9 bijus. Após capturá-las, ele dividiu as bestas com outros Kages, como um tratado de paz, a fim de estabelecer o equilíbrio de poder entre as vilas. Para que as criaturas não ficassem soltas andando por aí, eles decidiram selar as bijus dentro de seres humanos, a fim de assegurar que o Jinchuriki protegesse a vila em algum eventual conflito. Uma curiosidade é que ao longo dos tempos, vilas como a Nuvem, Pedra e a Névoa possuíram mais de uma biju em sua posse, tudo isso em meio a muitas guerras e conflitos. E essas bijus são uma cauda Shukaku. Shukaku faz parte da Vila da Areia. Quando Karura ficou grávida do Gaara, seu marido, o quarto Kazekage, ordenou que a vovó Shiryu selasse o Shukaku dentro do Gaara ainda no útero de sua mãe, pois o Gaara foi o único que apresentou ter o chakra compatível com o da besta. Tendo como Jinchuriki o futuro quinto Kazekage, essa dupla teve grande destaque e causou durante a prova Chunin do Naruto clássico. Não posso deixar que isso aconteça! Eu não vou perder para um cara como ele! Ah, quem diria? Eu nunca pensei que você traria isso pra fora de mim! Já como Kazekage, Gaara é atacado e derrotado por Deidara, sendo levado para o esconderijo da Akatsuki. A intenção da Akatsuki era capturar todos os 9 bijus e trazer de volta o 10 Caudas Jubi. Então Gaara teve a biju retirada do seu corpo, morrendo no processo, pois o Jinchuriki morre se tiver a biju extraída. Shukaku havia sido a 4ª biju a ser capturada pela Akatsuki em Naruto Shippuden, e atualmente ele está selado junto aos outros 7 bijus que falaremos no decorrer desse vídeo. Duas Caudas Matatabi. Em posse da Vila da Nuvem, Matatabi acabou sendo selada dentro da Yujito-ni, quando ela tinha apenas 2 anos de idade, recebendo um severo treinamento para controlar a biju. Então foi designado 2 membros da Akatsuki para capturar Matatabi. A dupla zumbi Hidan e Kakuzu rendeu uma boa treta contra a Jinchuriki.
Três Caudas e Zobo. Em posse dos cruéis ninjas da névoa, eles sequestraram a Rin de Konoha e selaram a Biju de Três Caudas dentro do corpo dela. Os ninjas da névoa conspiraram para que a Rin fosse levada de volta à Vila da Folha, liberando a besta com cauda dentro de Konoha para causar um estrago. Mas a Rin estava plenamente consciente da sua condição e optou por se suicidar pelas mãos do seu próprio amigo Kakashi Hatake, antes que o objetivo da névoa pudesse ser concretizado. Tempos depois, o Três Caudas foi selado dentro de Yagura, o quarto Mizukage. Yagura caiu sob o controle de um homem mascarado que se proclamava como Uchiha Madara através de um genjutsu, sendo manipulado pelo mesmo. É desconhecido o que aconteceu com o Três Caudas após a morte de Yagura e como ele foi libertado. Então, tempos depois, a Akatsuki foi atrás dele. A besta de Três Caudas estava em um estado selvagem e escondido dentro de um grande lago, rendendo um dos maiores fillers do anime. Eu venci! Eu venci! Conheço que a princípio eu tive minhas dúvidas, mas eu acho que eu me saí muito bem na minha tarefa como membro da Akatsuki. Você não acha, não? Não, eu não acho. Nós dois sabemos que foi a minha argila explosiva que neutralizou a Três Caudas. Quatro Caudas Son Goku. Embora não se saiba sobre todas as suas capacidades, Son Goku esteve em posse da Vila Oculta da Pedra, sendo selado dentro do ninja Roshi. Eles podem criar vulcões, bem como pedras de fogo para lançar contra os seus inimigos. O Jinchuriki Roshi deixou a Vila da Pedra para compreender e controlar o poder da besta dentro de si. Então, foi designado pela Akatsuki que a dupla Kizami e Itachi fosse Cinco Caudas Koku. Logo após o início do governo de Mu como segundo Tsukage, a Vila da Pedra começaria uma investida para obter mais bestas com caudas atacando outras vilas, e foi assim que eles obtiveram os Cinco Caudas. Sendo selada dentro do ninja Han, pouco se sabe sobre o passado do Jinchuriki, apenas que ele era muito bom em taijutsu e que teve uma boa participação durante a Terceira Guerra Ninja. Han junto ao seu Biju foram capturados antes mesmo do Naruto Shippuden, e não existe informações sobre qual membro da Akatsuki o capturou. Seis Caudas Saiken. Saiken possui a afinidade com a liberação de água, podendo também transferir isso para o seu hospedeiro. Em posse da Vila da Névoa, o Jinchuriki foi o Utakata, um poderoso ninja que usava técnicas de bolha de sabão e teve um bom destaque no anime até ser capturado pelos Seis Caminhos de Pen, numa luta que provou o poder de destruição do Rinnegan. Sete Caudas Shoumen. Fazendo parte da Vila Oculta da Cachoeira, terra natal do Kakuzu, usando suas asas, Shoumen podia emitir um pólen venenoso e tem a habilidade de voar. Oito Caudas Gyuki. Uma das bijus que mais teve destaque no anime, fazendo parte da Vila da Nuvem, o Oito Caudas travou grandes batalhas contra o terceiro Haikage e os ninjas da Vila da Nuvem, até que eventualmente Gyuki foi selado dentro de Killer Bee, que tinha 5 anos de idade na época. Bee conseguiu dominar e controlar a Biju após um intenso treinamento dentro da Cachoeira da Verdade. E mais tarde, o time Taka, liderado por Sasuke, a mando da Akatsuki, foram até a Vila da Nuvem capturar o Biju, e rendeu uma ótima luta entre Sasuke e Killer Bee, onde no fim ninguém foi capturado, mas o Bee quase acabou com o Sasuke.
この目なら見切れないことはない。車輪君、現実か。ラリアットNove Caudas Kurama. Devido ao fato de ter recebido um tratamento negativo da humanidade, Kurama desenvolveu uma intensa hostilidade e desconfiança, ao ponto de se autoproclamar a reencarnação viva do ódio. Devido ao poderoso Sharingan dos Uchiha, Kurama foi usada como arma por Madara em sua luta contra Hashirama através de um genjutsu. Após a derrota de Madara, Kurama é selada dentro da esposa do Hashirama. Assim, Mito Uzumaki se tornaria a primeira Jinchuriki da Raposa de Nove Caudas. Nós explicamos bem essa história nesse vídeo aqui onde contamos os segredos do clã Uzumaki. Vou deixar o link aqui para vocês assistirem também. Continuando, posteriormente, Kushina Uzumaki seria a nova Jinchuriki da besta. E no dia do nascimento do seu filho Naruto, a história se repete, com dessa vez Obito Uchiha usando a Biju de Nove Caudas como arma, resultando na morte de Kushina e do Minato, que se sacrificou para selar a Kurama, parte dela dentro do pequeno Naruto Uzumaki. A partir daí que começa toda a trama do Naruto clássico, onde vimos essa dupla salvando o mundo ninja, rendendo ótimas sagas. Hoje em dia a Kurama está morta no mangá, podendo voltar a qualquer momento, e está viva e a todo vapor em Boruto, protegendo Konoha. Inclusive, essa nova saga do Boruto vai ser muito boa, envolvendo os Otsutsuki e a organização Kara. Bom, com certeza a Nove Caudas é a mais conhecida das bijus, e futuramente iremos fazer um vídeo próprio com a história da Kurama. Deixe aí nos comentários o que você acha dessa ideia. E como menção honrosa, temos o 10 Caudas Jubi. Sendo o precursor de todas as bijus, 10 Caudas é a personificação da Kaguya combinada com a Árvore Divina. O 10 Caudas volta a aparecer no fim de Naruto Shippuden, e foi um dos grandes desafios que os ninjas tiveram que enfrentar. Siga a página do Radar Anime no Insta, que tem bastante conteúdo, e siga essas páginas abaixo que são as parceiras aqui do canal. Clique em um desses vídeos que estão aparecendo na sua tela. Para consumir mais o nosso conteúdo, deixe o seu like, se inscreve aqui no Radar. Até o próximo vídeo e fui!